Fala galera, meu nome é Samuel Calazans, serei professor de vocês aqui no canal de Física e Matemática. Hoje eu estou muito feliz porque finalmente a gente vai começar esse projeto que eu já tenho em mente há muito tempo. E nesse projeto nós faremos inúmeros vídeos aula de temas extremamente importantes para a prova do Enem. Eu vou pegar somente top 10 de Física e Matemática do Enem e vou gravar aqui para vocês, que qualquer aluno do Brasil poderá se inscrever e estudar por meio desses vídeos. Tranquilo? Pessoal, é muito importante que você se inscreva no canal, ative as notificações, curta os vídeos e, para quem deixar um comentário aqui, eu quero o PDF, mais perto da prova, eu vou enviar um PDF com palavras-chave, tudo feito por mim, dicas de prova que vai poder aumentar e muito a pontuação de vocês na prova do Enem, tá bom? Então, mais uma vez, não esqueça de deixar um comentário. Eu quero o PDF. Que esse PDF que eu irei fazer, eu vou mandar para vocês com essas grandes dicas e termos extremamente importantes, chave para a prova de Física e Matemática do Enem. Beleza? Então, pessoal, vamos começar a falar hoje de potência elétrica e brilho de uma lâmpada. Por que as duas palavras, os dois termos, têm que estar associados? Quando você tiver um exercício de física e o brilho de uma lâmpada for a questão a ser determinada, você precisa buscar a potência dissipada naquela lâmpada. E antes de mais nada, nós precisamos entender por que as lâmpadas, chuveiro elétrico, uma misteira, vai ter potência elétrica. Essa é a grande questão aqui. Bom, vamos falar do efeito Joule, pessoal. Efeito Joule é um efeito de transformação de energia elétrica em energia térmica, ou potência elétrica em potência térmica. A grande questão é, sempre que você tiver corrente elétrica passando por um dispositivo que possui resistência elétrica, parte dessa energia elétrica será dissipada, será transformada em energia térmica, ok? É isso que acontece em uma lâmpada. E diversos exercícios de vestibulares colocam lâmpadas, chuveiros, com associações de resistores, por exemplo, que você vai precisar descobrir qual lâmpada vai brilhar mais. Ou, por exemplo, após uma alteração no seu circuito elétrico, essa lâmpada vai passar a brilhar mais ou brilhar menos. E a gente sempre tem que buscar a potência elétrica daquela lâmpada. Aí sim, você vai conseguir descobrir se a lâmpada passou a brilhar mais ou passou a brilhar menos. Então veja bem, primeiramente, eu preciso que vocês entendam e dominem o que é a condição nominal de uma lâmpada, uma especificação técnica que muitas vezes vem na caixa da lâmpada, que vai estar representada a tensão elétrica, que é a DDP, diferença de potencial, e uma potência elétrica que será dissipada naquela situação. Então veja bem, quando você pegar a caixa de uma lâmpada e ver essa condição nominal, você vai se deparar, provavelmente, com um valor de tensão elétrica e um valor de potência elétrica. Nós vamos chamá-la de condição nominal, a especificação técnica dela. O que é que eu preciso que vocês entendam? E muito importante, aquilo ali que está escrito, que é a condição nominal, é uma recomendação do fabricante. É a recomendação que diz o seguinte: suponhamos que seja 200 volts e 100 watts de potência. 200 volts de tensão elétrica e 100 watts de potência. Aquilo ali é como se fosse uma especificação, mas uma recomendação do fabricante dizendo assim: olha, coloque essa lâmpada em 200 volts, porque dessa forma ela irá dissipar 100 watts de potência elétrica. Mas muita atenção, aquilo ali não é a única condição que a lâmpada irá funcionar. Aquela condição nominal não é a única que a lâmpada funciona. Claro, aquilo é uma recomendação, então o ideal é que a gente coloque de fato a lâmpada naquela tensão elétrica especificada. Porém, não é a única que ela é capaz de funcionar, ok? Isso é muito importante que vocês entendam. Bom, então prestem atenção nesse exemplo que eu vou dar aqui.
Vejam então esse exemplo e suponhamos que na condição nominal de uma lâmpada esteja escrito 200 volts de tensão elétrica e 100 watts de potência elétrica. Bom, isso aqui me diz o quê? Que se eu ligar essa lâmpada numa tensão elétrica de 200 volts, 100 watts, que são 100 joules por segundo, serão dissipados ali. Essa é a potência, essa é a tensão elétrica, ou DDP, diferença de potencial. Tranquilo. Pessoal, como eu já disse para vocês, essa não é a única condição que a minha lâmpada irá funcionar. É apenas uma recomendação do fabricante, ok? Mas essa informação, que é a condição nominal, ela me dá uma informação extremamente importante, que é a resistência elétrica da lâmpada. Percebam o seguinte, por meio dessa fórmula, potência elétrica é tensão elétrica ao quadrado dividido pela resistência. Por meio dessa fórmula, eu consigo calcular a resistência elétrica dessa lâmpada. Veja bem, potência, 100 watts, é igual a tensão elétrica ao quadrado dividido pela resistência elétrica. Bom, pessoal, uma continha simples aqui, a gente consegue chegar na situação que a resistência será 40.000 dividido por 100. Portanto, eu tenho uma resistência de 400 ohms, ok? Pessoal, chegamos aqui em um dos pontos mais importantes da aula de hoje. Perceba que a resistência elétrica da lâmpada, ou de qualquer resistor, ela depende da estrutura dele. Por exemplo, pela segunda lei de Ohm, que inclusive eu farei um vídeo sobre ela, vocês sabem que a resistência elétrica de uma lâmpada depende do material, que a gente vê pela resistividade elétrica dela, depende do comprimento dela, que é o L, na segunda lei de Ohm, vocês vão entender melhor isso, e depende da área da seção, que é o A. Então, faz total sentido você entender o seguinte, se eu pego uma lâmpada que estava ligada em 200 volts e ligo ela, por exemplo, em 150 volts, ou seja, eu mudei a tensão elétrica dela. Bom, percebam, se eu mudei a tensão elétrica que ela está ligada, eu não mudei o comprimento dela, eu não mudei o material dela e eu não mudei a área da seção dela. Eu não mudei a estrutura do meu resistor, certo? Bom, então faz sentido o valor da resistência elétrica, que foi calculado aqui de 400 ohms, faz sentido ela mudar? Não faz sentido algum. Eu não mudei nada da resistência elétrica. Então vocês precisam ficar muito atentos nessas questões de vestibulares, quando a questão fala o seguinte, se eu pego essa lâmpada que estava ligada a 200 volts e ligo agora em 100 volts, o que acontecerá com o brilho dela? O que acontecerá com o brilho da lâmpada? Você precisa lembrar, cara, a resistência elétrica não tem por que mudar. Ela não vai mudar. Ok? Então, quando eu mudar a tensão elétrica, a resistência elétrica não muda. Mas lembre-se, a potência elétrica vai mudar, a corrente elétrica vai mudar. E é claro que a tensão elétrica vai mudar, né? Mas resistência não vai mudar. Tranquilo? Bom, pessoal, então nós calculamos aqui a resistência elétrica dessa lâmpada de 400 ohms. Ok. Outra informação muito importante que eu consigo, por meio da condição nominal, da especificação técnica, é a corrente elétrica que passa aqui nessa situação. Ou seja, se a lâmpada for ligada em 200 volts e, consequentemente, irá dissipar uma potência de 100 watts. Se eu olhar para a expressão potência é tensão elétrica vezes corrente, eu consigo descobrir tranquilamente a corrente elétrica que irá passar naquela resistência, ok? Então, ó, 100 watts é igual à minha tensão de 200 vezes a corrente elétrica. Bom, tranquilamente aqui eu descubro que eu terei uma corrente elétrica de 0,5 amperes, ou seja, 0,5 coulombs por segundo irão passar. Tranquilo? Mas vamos agora para uma das perguntas mais importantes da aula. Bom, suponhamos que eu pegue essa lâmpada
que está ligada em 200 volts e dissipando 100 watts de potência, e eu faça o seguinte: eu tire ela dessa fonte de tensão de 200 volts e ligue ela numa tensão elétrica de 100 volts, ok? Então eu vou ligar essa lâmpada numa tensão elétrica de 100 volts e não mais de 200 volts. A pergunta é: o que acontecerá com o brilho dessa lâmpada? Pessoal, muita gente acha que quando você liga uma lâmpada fora da condição nominal dela, ela não irá funcionar ou ela irá queimar, por exemplo. Não é bem assim. Eu disse para vocês aqui já hoje que essa é uma recomendação do fabricante, porém não é a única situação, a única condição que a lâmpada irá funcionar. Se eu ligo essa lâmpada aqui em 100 volts, ela irá funcionar? Sim. A pergunta agora é: ela irá funcionar com o brilho igual, maior, menor, quantas vezes maior ou quantas vezes menor, ok? Bom, é intuitivo pensar que se eu ligo em uma tensão menor, ela vai brilhar menos, e isso está correto. Porém, muitos alunos pensam que se eu conectá-la em uma tensão 2 vezes menor, ou seja, a metade da tensão nominal, o brilho será também a metade, ou seja, ela vai funcionar com 50 watts. E isso está errado. Como que eu faço para descobrir isso? Bom, nós sabemos que potência pode ser calculada por tensão ao quadrado dividido por resistência. Pessoal, fiquem muito atentos nessa fórmula. Percebam que a resistência elétrica, ela não muda, ela é constante. Eu acabei de dizer isso. Então, olha que interessante. Se eu colocar a minha lâmpada em uma tensão elétrica metade do valor nominal, se eu dividir por 2 esse cara que está elevado ao quadrado, eu vou dividir, na verdade, por 4 a minha potência elétrica, correto? Então agora vocês têm uma tensão de 100 e não de 200 e você terá, consequentemente, uma potência de 25 watts. Então, pessoal, muita atenção nessa fórmula de potência, que é tensão ao quadrado dividido por resistência elétrica. Vocês percebem que quando eu ligo a lâmpada em uma tensão elétrica 2 vezes menor, por ela estar ao quadrado, eu tenho uma potência de 4 vezes menor, ok? Fiquem muito atentos a isso aí. Bom, então nós percebemos que se eu ligar essa lâmpada em uma tensão de 100 volts e não mais de 200 volts, ela irá funcionar sim, porém ela irá funcionar com uma potência 4 vezes menor, ou seja, um brilho 4 vezes menor. E é isso que vocês precisam ficar muito atentos. Alguns alunos já me perguntaram assim: Samuel, mas eu tenho 3 fórmulas para potência. Tudo bem, eu tenho essa e essa aqui, que foi a que nós usamos. Eles me perguntam: por que usar essa? Eu não poderia, por exemplo, usar essa fórmula ou essa? Sim, você pode, porém essa é a mais adequada. Por quê? Primeiramente, a informação do exercício foi: eu liguei uma lâmpada que estava em 200 volts, agora em 100 volts, ok? Então a tensão elétrica dividiu por 2. Então eu preciso usar uma fórmula que eu tenho tensão elétrica. É mais conveniente. Então essa fórmula não é a mais adequada aqui, porque eu nem tenho a tensão elétrica na fórmula, beleza? Segunda coisa, essa aqui tem tensão. Tudo bem, tem tensão. E a pergunta foi: o que acontecerá com a potência elétrica dessa lâmpada quando eu ligar em 100 volts e não mais em 200? Então, tem tensão, ok, sem problema. Porém, a potência vai mudar, a tensão vai mudar e a corrente também vai mudar. Lembra que eu disse? Quando eu ligo a lâmpada em outra tensão, a corrente elétrica muda, a tensão, lógico que muda, e a potência também. Porém, a resistência elétrica não muda. Então, é muito mais conveniente eu trabalhar com essa expressão. Por quê? Porque nela eu tenho, na minha fórmula, uma grandeza física constante, uma que não varia. Então, é muito fácil
eu pensar, eu tentar entender o que vai acontecer com isso quando eu provocar uma alteração nisso, porque o resto todo está constante. Aqui não. Tranquilo? Então é por isso que essa é a melhor opção para nós nesse tipo de questão. Beleza? Então, pessoal, lâmpada de 200 volts dissipa 100 watts de potência. Se eu dividir por 2 a tensão elétrica, como ela está ao quadrado, eu vou dividir por 4 a minha potência elétrica, ok? Então, dividindo aqui a minha tensão por 2, eu vou dividir a potência elétrica por 4, pelo fato dela estar ao quadrado. Tranquilo? E agora, vamos fazer uma outra análise muito importante. Pessoal, então, outro tipo de pergunta muito comum que pode aparecer é o seguinte. Suponhamos que eu pegue essa mesma lâmpada e tente conectá-la agora numa tensão não mais metade, mas sim o dobro. Então eu vou tentar ligar essa lâmpada numa tensão de 400 volts, ou seja, o dobro da tensão nominal. Vamos lá. Novamente, eu sei que a resistência elétrica não vai mudar, ok? Volto a dizer, eu vou fazer um vídeo sobre segunda lei de Ohm e vou colocar aqui no canal. Bom, vamos pensar mais uma vez na nossa grande fórmula mais adequada. Potência é tensão ao quadrado dividido pela resistência elétrica. Eu já disse aqui o motivo pelo qual essa é a fórmula mais adequada, ok? Pessoal, então vamos lá. Você olha para essa situação, uma situação que eu tenho a condição nominal de 200 volts e tento conectar em 400 volts. Quando você olha aqui para a expressão, você pensa, poxa, então vai ser muito bom, né? Porque o que acontece? Se eu colocar aqui uma tensão de 2 vezes maior, como está ao quadrado, eu irei dissipar uma potência 4 vezes maior. Ou seja, galera, muita atenção. Se em 200 volts a tensão é de 100 watts, quando eu dobro a tensão, eu irei quadruplicar a potência, então ela será de 400 watts. Pessoal, muito cuidado com isso. Matematicamente, a análise está correta. Porém, essa lâmpada que foi fabricada com uma condição nominal e especificação, que é a recomendação do fabricante, tá? De 200 volts para 100 watts. Ela não vai aguentar, provavelmente, dissipar tanto calor. Ela foi projetada para 100 joules por segundo, que é o watt. 400 joules por segundo, provavelmente ela não vai aguentar. E aí a gente vai dizer que a lâmpada queimou, ok? Isso pode acontecer, por exemplo, quando você tem um dispositivo de 110 volts e tenta ligá-lo em 220, ou seja, o dobro de tensão. Então seria 4 vezes mais potência. Sim, provavelmente ele irá queimar, porque ele não vai aguentar tanto calor ali, ok? Então, muita atenção nesse tipo de questão, porque existem inúmeros exercícios vestibulares que cobram isso. Tranquilo? Você já anotou aí as fórmulas que eu passei, certo? E você se lembra também de uma coisa que eu falei muitas vezes aqui hoje, que é, quando eu troco a tensão, a resistência não muda. Então, pessoal, a pergunta é, qual será o novo valor da corrente elétrica quando eu ligar essa lâmpada numa tensão 2 vezes menor? Bom, vamos buscar aqui uma fórmula que tem tensão elétrica, certo? Porque eu coloquei uma tensão 2 vezes menor. E vamos colocar aqui também uma fórmula que tem potência elétrica, ok? Então vamos lá, pessoal. Presta atenção aqui. Se eu coloco potência elétrica é tensão vezes a corrente. Bom, você descobriu o quê? Você descobriu que quando eu ligo numa tensão 2 vezes menor, a potência será 4 vezes menor. Então veja bem esse cálculo. Bom, então para responder essa pergunta do que acontecerá com a corrente elétrica, vamos relembrar aqui que nessa condição nominal, usando essa fórmula, eu consigo descobrir que, bom, potência 100 watts, tensão 200, eu consigo descobrir que a corrente elétrica será de 0,5 amperes. Eu já tinha feito esse cálculo anteriormente aqui. Agora a pergunta é,
Se eu ligá-la em 100 watts, uma tensão elétrica de 2 vezes menor. O que vai acontecer aqui, pessoal? Vamos pensar, por exemplo, na primeira lei de Ohm, V igual a RI. Bom, essa fórmula ela é espetacular para essa situação, porque ela tem essa grandeza física que nós já sabemos que não irá mudar, certo? Então pensem comigo, se eu liguei numa tensão 2 vezes menor, a corrente também será 2 vezes menor. Ou seja, tudo bem, se eu ligar aqui numa tensão 2 vezes menor, a potência será 4 vezes menor, mas a corrente não. A corrente será também 2 vezes menor. Então, a nova corrente elétrica que eu teria aqui seria de 0,25 amperes, ou seja, metade da corrente nominal também, ok? Pessoal, agora para finalizar a aula, eu vou fazer um questionamento para vocês aqui, muito importante, que pode também aparecer em muitas provas de vestibular. Suponhamos esse exemplo. Eu tenho uma lâmpada que a condição nominal é essa aqui. E eu tenho outra lâmpada que a condição nominal é essa. A pergunta é, se essas duas lâmpadas forem conectadas e utilizadas de acordo com a sua condição nominal, ok? Então, essa foi ligada em 200 volts e essa foi ligada em 100 volts. E, consequentemente, as duas irão dissipar 80 watts de potência, ok? A pergunta é, se você deixar as duas lâmpadas ligadas durante o mesmo tempo, por exemplo, 4 horas as duas lâmpadas funcionando de acordo com a sua condição nominal. A minha pergunta é, qual das duas lâmpadas, lâmpada 1 ou lâmpada 2, terá um maior consumo de energia elétrica? Então, pessoal, se você pensou que essa lâmpada que está ligada numa tensão 2 vezes maior vai gastar mais energia elétrica, você se enganou. O consumo de energia elétrica será o mesmo para as duas lâmpadas. Por quê? Porque o consumo de energia elétrica, ele depende da potência que de fato está sendo ali utilizada naquela situação, né? Eu liguei em 200 volts, tudo bem, mas a potência dissipada ali naquela situação é 80 watts. Eu liguei em 100 volts, mas a potência ali dissipada é de 80 watts também. Então a energia elétrica, a energia consumida por um dispositivo, uma misteira, um chuveiro, uma lâmpada, será exclusivamente dependente da potência elétrica e, lógico, do tempo que você utiliza, né? Se você toma um banho muito demorado, você vai gastar mais energia elétrica. Então veja bem aqui, energia elétrica será igual a potência do seu dispositivo vezes o tempo de uso, tá bom? Você vai ver muitos livros escrever ΔT aqui, eles estão dizendo isso, é o tempo que você deixa o seu dispositivo ligado. Então, pessoal, vocês estão vendo claramente que ligar em 100 volts ou ligar em 200 volts não vai alterar aqui o consumo de energia elétrica, desde que a potência das duas seja a mesma. Então, a potência das duas, é de 80 watts. E eu te disse no exercício que eles deixaram muito claro que o tempo de uso será o mesmo. Portanto, pessoal, a energia elétrica, gasto energético será também o mesmo, ok? Muita gente acha que ligar em 200 volts necessariamente terá um gasto energético maior que ligar em 100 volts. E não é bem assim. Tranquilo? Depois eu vou fazer um vídeo aqui também no canal comentando melhor sobre gasto de energia elétrica, o uso de unidades como quilowatt-hora. Isso é muito importante também para a prova do Enem, beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado desse nosso primeiro vídeo. Um vídeo muito importante, de um tema muito importante do Top 10 de Física do Enem. E, mais uma vez, relembrando vocês, não se esqueçam, inscrever no canal, ativar as notificações, curtir o vídeo e lembra, para quem fizer um comentário, eu quero o PDF, eu irei enviar mais perto da prova do Enem, um PDF feito por mim, claro, com aquelas palavras-chave, aquelas dicas extremamente importantes
que podem aumentar e muito os seus pontos na prova de Física e Matemática do Enem. Beleza? Então é isso, espero que tenham gostado. Grande abraço para vocês!